preparei preparei uma palavra durante a semana toda. E certamente eu vou usar essa palavra que eu preparei a semana toda outro dia. Porque eu fui acordado hoje às 3h30 da manhã, 3h30. Estavam os irmãos lá no quarto. O que esse pastor está fazendo? 3h30 da manhã. Fomos dormir um pouco cedo, porque tínhamos que vir cedo. Dormimos que 1h, mais ou menos. Era 1h, 1h30. Quando deu 3h30, pum, estalado. Acordei estaladão. E o senhor me falava assim: ô Badias! Ô Badias! Eu falei: ô Jesus, o que é isso? Aí eu peguei o meu celular e fui estudar. E eu pensei que ele queria que eu pregasse no livro de Obadias. E aí não tem nada a ver. Era um outro Obadias que ele queria que eu falasse. E aí o Senhor falou profundamente comigo. Eu tive que me segurar para não ficar lá falando, né, chorando. E aqui está essa palavra em 1 Reis, capítulo 18, de 1 a 15. Na Bíblia tem 10 camaradas chamados Obadias, pelo menos citados. Desses 10, 2 foram pessoas que tiveram destaque. Um por ter escrito um livro, o livro de Obadias, um profeta. É um livro, aliás, eu recomendo que você leia esse livro, Obadias. É curto, assim, acho que 15 minutos você lê o livro inteiro de Obadias. Até menos, talvez. Mas eu vou falar de um outro Obadias. Dos 10, 2 que se destacam, esse da profecia e esse daqui. Nós vamos falar sobre esse assunto. E o assunto é fidelidade ao Senhor em tempos de crise. Fidelidade ao Senhor em tempos de crise. Esse é o tema. Se você quiser colocar aí o tema, tal. Esse é o tema. 1 Reis, capítulo 18, de 1 a 15, diz: depois de muitos dias, veio a Elias a palavra do Senhor no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria, ou Samária. Alguns falam Samária, outros Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Ora, Obadias temia muito ao Senhor, pois sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa cova e 50 na outra, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra e todas as fontes de água e todos os rios, pode ser que achemos erva para salvar a vida dos cavalos e mulas, de maneira que não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem e foram a sós, Acabe por um caminho e Obadias por outro. Quando, pois, Obadias já estava em caminho, eis que Elias se encontrou com ele. E Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai, diz ao teu senhor, eis que Elias está aqui. Ele, porém, disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para ele me matar? Vive o Senhor teu Deus, que não há nação nem reino aonde o meu Senhor não tenha mandado em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está, então fazia-os jurar que não te haviam achado. Agora tu dizes: vai, diz ao teu Senhor, eis que Elias está aqui? E será que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te levará, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, matar-me-á. Todavia eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu Senhor o que diz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 profetas do Senhor, 50 numa cova e 50 em outra, e os sustentei com pão e com água? Agora tu dizes: vai, diz ao teu Senhor, eis que Elias está aqui. Ele me matará,
E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que deveras hoje hei de apresentar-me a ele. Então foi Obadias a encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e Acabe foi encontrar-se com Elias. Provavelmente você que é crente velho, mesmo os crentes velhos, não conhece essa história. Sabe, ouviu assim por cima de um episódio que teve uns camaradas, uns profetas que foram sustentados, escondidos, mas não estava muito claro esse personagem bíblico. Eu tenho plena convicção, irmãos, porque eu pelo menos nunca vi nenhuma pregação sobre esse camarada, nunca ouvi uma pregação específica sobre esse personagem, Obadias. A palavra Obadias quer dizer servo de Jafé, o adorador de Jafé. Hebraico é Ovadahiu, Ovadaha, servo de Yahvé. Fala para o teu irmão assim, aleluia. Aleluia. Você sabe o que quer dizer aleluia? Louvado, seja Yahvé. Louvado seja Yahvé. Obadias quer dizer adorador de Yahvé. Bom, irmãos, vamos lá, vamos fazer o panorama histórico aí. O que acontece? Nesse tempo, sobre Israel estava dois reis malignos. Acabe, que era um judeu, mas que tinha se casado com uma mulher estrangeira chamada Jezabel. Teve uma vez que eu estava pregando sobre a Jezabel, sobre o espírito de Jezabel. Não é o assunto de hoje. Mas foi uma mulher terrível. Ela mandou matar profetas, muitos profetas, quase todos os profetas. Se não fosse esse irmão salvar alguns, teriam todos sido mortos, profetas do Senhor. E ela exercia uma influência sobre Acabe. Acabe, apesar de ser israelita, por ter se casado com essa mulher, fala para o teu irmão assim, cuidado com seus relacionamentos. Cuidado com aqueles que estão te influenciando. Cuidado com as suas alianças. Pense direito antes de fazer aliança. E Acabe acabou se lascando com a aliança que ele tinha feito com Jezabel. Jezabel maligna, controlava Acabe, controlava todo o reino. E como ela era endemoniada, ela ia contra o espírito da profecia e contra os profetas. E Elias era um profeta do Senhor, um profeta verdadeiro, um profeta que depois desse episódio que nós vamos falar agora, ele vai e enfrenta os profetas de Baal, que era o demônio que esses dois aí, Acabe e Jezabel, seguiam. Elias se coloca contra e começa a ser perseguido. E tem que fugir de Acabe. E Acabe envia soldados para a nação inteira para perseguir, para tentar achar Elias, para matá-lo. Então Elias era procurado, estava lá a foto dele lá nas todas as delegacias lá, procurado vivo ou morto, de preferência morto. Bom, esse Obadias, presta atenção, irmãos, quem era Obadias? Era um governador, era um administrador que ajudava no palácio. Ele trabalhava para quem? Para Acabe e para Jezabel. Você fala assim, uau! Ele era servo de Deus, fiel a Deus, mas trabalhava lá, no meio dos malignos. Alô? Oi? Vocês estão aí? Quem está vivendo essa mesma situação? É santo, é separado por Deus, mas está vivendo num lugar onde todo mundo é ímpio, todo mundo... o patrão não é de Deus, o patrão não entende as coisas que você sente. Então, irmãos, acontece isso. Ele vivia, ele era um servo do Senhor, trabalhava de empregado na firma lá da Jezabel. Imagina você ter a sua patroa ser a Jezabel.
O seu patrão seja Acabe. Então hoje você vai pelo menos sair daqui parando de reclamar dos seus patrões. Então para quê? Irmão, esse mano conseguiu ser servo de Deus, continuar sendo servo de Deus, mesmo estando lá, servindo a Jezabel e Acabe. Então ele era responsável, ele era o cara responsável por todo o palácio. Antes disso, o que acontece? Deus, ele dá uma profecia para Elias, e uma profecia, uma maldição, por causa da idolatria e por o fato de eles estarem servindo Baal. Deus manda Elias falar o seguinte, por isso que ele começou a ser perseguido. Fala para o teu irmão assim, toda vez que você fala a verdade, você está correndo o risco de ser perseguido. Tá? Mas persevera, continua obedecendo a Deus. Melhor você falar o que Deus fala do que, né? E qual era a profecia? Por 3 anos não vai mais chover nessa terra. Isso lá é a profecia que se apresente? E ele falou essa profecia para Acabe. Acabe falou, você está lançando maldição sobre o meu reinado, então agora você vai morrer. E ele teve que fugir. Bom, irmãos, Jezabel manda matar os profetas. Esse tal de Obadias, servo do Senhor, que trabalhava no palácio, o que ele fez? Ele conseguiu separar 100 profetas do Senhor Jeová, escondeu esses caras, colocou eles num lugar, num buraco lá, colocou eles numa caverna, num buraco, e alimentou esses camaradas. Na verdade, um buraco não, 2 buracos. 50 ele colocou num, 50 no outro. Irmãos, presta atenção o que está acontecendo aqui. Quem aqui já recebeu 5 pessoas em casa para almoçar? Quem já recebeu 15 pessoas em casa para almoçar? Quem já recebeu 50 pessoas na casa para almoçar? Quem já recebeu 100 pessoas na casa para almoçar? Só no seu casamento, né? Hein? O que esse mano fez? Ele separou os profetas que estavam sendo perseguidos, ou seja, estava indo contra o patrão e a patroa, porque o patrão e a patroa estavam endemoniados, e ele era servo de Deus, apesar de ele estar trabalhando lá, ele não se submetia a esse tipo de sujeição. Mandava ele pegar o vinho, ele pegava o vinho. Mandava ele administrar e comprar uns camelos, comprar uns cavalos, ele fazia. Mandava ele fazer alguma coisa, ele fazia. Mas mandou perseguir servo de Deus, ele não fazia. Fala para o teu irmão assim, nós temos que ser fiéis aos nossos patrões, aos nossos contratos, enquanto não firam os princípios do Senhor. Teve um camarada, Deus quando ele chega para Josué, fala assim, Josué, vai, entra na terra, domina a terra e mata todo mundo, quem ficar na frente você mata. Porque o pessoal já sabe a tua fama, sabe a fama do teu antecessor, Moisés, e ele sabe que vocês não estão de brincadeira, vocês têm o Senhor Jeová como a favor de vocês. Então, vocês vão entrar. Aquele que resolver fugir, que fuja. Mas quem ficar na frente é para matar. Josué entra na terra e encontra uns camaradas que fingem serem estrangeiros e falam assim, não, a gente veio de longe. Pegaram uns pão embolorados, umas sandálias velhas. Falaram, não, a gente veio de longe. Vocês, por favor, Josué, você nos dá guarita? Josué fala assim, olha para o povo que estava olhando para ele, fala assim, agora eu vou ser benevolente. Sim, enquanto vocês viverem, eu empenho a minha palavra que nada acontecerá para vocês. Mentira? Tem? Depois de um tempo, Josué descobre que esses camaradas
eram mentirosos, eram cananeus que estavam lá fingindo. Quando ele descobre, ele fala, e agora? Eu estou preso pela minha palavra. Agora, então vocês vão ter que ser escravos da gente. Mas como eu prometi, então vocês não vão morrer. Então, irmãos, ele empenhou a palavra. Só que quando ele descobriu que os camaradas eram inimigos, o que ele tinha que ter feito? Voltar à palavra original, voltar à ordem original, que era matar. Mas não, ele quis seguir um esquema humano, cultural. Aliás, muitas coisas erradas você vai ver na Bíblia, de servos de Deus fazendo coisa errada, por causa da cultura. Vai ver lá, homens de Deus casando com um monte de gente, sendo que Deus fez uma Eva para um Adão só. Se fosse vontade de Deus que o homem casasse com mais do que uma mulher, ele teria feito um harém para Adão. Mas ele não fez, fez uma. Então, eu falo, mas era servo de Deus e casou um monte de vezes. Então estava errado, irmãos. Não estava certo, isso não era certo. Mas Deus acaba fazendo o quê? Suportando as nossas mazelas. Fala para o teu irmão assim, tem muita coisa errada que você faz, que Deus suporta você. Só que é o seguinte, para de fazer coisa errada. Quando você descobre que uma coisa está errada, para. Voltando lá. Obadias estava numa cultura endemoniada. Fala para o teu irmão assim, existem culturas endemoniadas. Existem empresas endemoniadas. Existem lugares endemoniados. Existem sistemas endemoniados. Existem pessoas endemoniadas. O que é um sistema endemoniado? É qualquer sistema que te leva a você não servir a Deus. Então qualquer coisa que faz com que você seja impedido de servir a Deus, seja lá o interesse que você tiver, não é de Deus. Ninguém pode impedir um servo, uma serva de Deus adorar a Deus, irmãos, presta atenção. Nem ninguém e nem nada pode impedir. Se então tem alguma coisa impedindo você aí, vê o exemplo desse menino, desse Obadias. Bom, Obadias vai, e agora, irmãos, tira do bolso dele. Aí pode pensar, não, o cara era administrador, ele ia lá e catava. Não, ele não catava porque ele não era ladrão, ele era homem de Deus. Não ia lá, catava lá do que sobrava da mesa do rei. Haja pão, hein? Para sobrar, para você sustentar 100 pessoas. Fala para o teu irmão assim, e era profetas. E profeta come. Profeta não bebe, não enche a cara, mas come que é uma beleza. Hein, crente? Hein, crente? Convida um crente para comer na sua casa para você ver. Mostra aí o irmão aí que você conhece que é bom de garfo aí. Bando de acusador aqui, viu? Isso é... O pessoal anda comendo tanto que eu coloquei lá no Facebook aí. Cuidado, hein? A comida pode ser um ídolo também, viu? Comida pode ser um ídolo. Quando que a comida é um ídolo? Quando você não para de pensar nela. Quando a comida é um ídolo, quando ela te impede de fazer a obra de Deus. Quando a comida é um ídolo, quando ela impede você fazer um jejum. Quando ela é idolatria. Quando você coloca ela na frente dos propósitos de Deus. Quando a tua obesidade te impede de fazer a obra de Deus. Quando você... aí vai. Ou quando está te matando. Então esse mano, o que ele fez? Tirou do próprio bolso, irmãos, para sustentar 100 profetas. Bom, ele não mentia, ele encontrou, Acabe fala assim, olha, pega os nossos animais e tenta achar algum lugar que tem água, porque acabou a água, já fazia 3 anos que não chovia. Obadias vai, pega os animais, Acabe fala assim, você vai por um canto, eu vou por outro, não vamos colocar ninguém nesse negócio, porque de repente, se eu coloco mais gente nessa história, os caras acham a água, eles vão acabar tomando tudo, e aí nós vamos ficar sem água, e os nossos animais vão morrer mesmo, de verdade. Então eu vou por um lado, você vai por outro. E aí Obadias vai com os animais, uma parte dos animais vai, de repente, quem que ele dá de frente? Com Elias. Falei, pronto, estou lascado agora.
Por quê? Por que ele fala assim, eu vou morrer? Por quê? Porque se Acabe perguntar, você não encontrou ninguém não, e por aí não? Ele ia ter que falar, sim, encontrei. Só que já foi embora. Só que não foi isso que Elias fala assim, então, eu quero que você vá lá agora para Acabe e fala que você me encontrou e que eu vou me encontrar com ele. Fala assim, tá bom, tá legal. Legal, muito obrigado, viu, Elias? Você agora... Porque se eu encontro, eu falo assim, Acabe, encontrei Elias, mas ele está com Deus e ele fugiu. O Espírito Santo levou ele, o Espírito de Deus levou ele para um lugar escondido. Fazer o quê, né? Sinto muito, mas não. Vai e fala para ele que eu estou aqui e que quero conversar com ele. E aí, beleza, Elias, eu vou lá, falo com Acabe, chego lá, ele diz o quê? Então tá bom, então traz o cara, eu volto e você não vai estar, porque Deus vai livrar você, e aí quem vai morrer vai ser eu, que eu vou ser tirado de mentiroso ou de infiel. Fala para o teu irmão assim, você tem que falar a verdade. E aí foi o que ele fez. Ele ainda argumenta com Elias, fala, puxa vida, eu ajudei os profetas, ele ainda é judeu, né? Tentou negociar e tal. Eu ajudei os profetas, você vê lá, inclusive estou gastando uma grana, né? Estou lá. E aí Elias ficou assim olhando ele. É engraçado, tem uns camaradas que chegam na gente e começam a falar, pastor, sabe o que é? Sabe, olha, é assim que não dá para fazer, que não dá. Eu fico assim olhando, né? Que nem a pastora Carmen. Ela falou assim para as 12 dela, falou assim, olha, no final, no encerramento da Congresso de Mulheres, aliás, parabéns, mulheres, pelo lindo congresso que vocês fizeram semana passada. Ela mandou um recado, diz assim, colocou lá, irmãs, vocês lembram quando nós combinamos, há não sei quantos meses atrás, que no final, as minhas 12 vão estar todas de vermelho. E aí começa na nossa rede, uma história, um negocinho. Mas líder, eu não tenho nada vermelho. Não, nada bonito, né? Porque todo mundo aqui tem alguma, pelo menos Rumo ao Mais, alguma coisa tem de vermelho, né? Aí, e tal. E aí, porque não sei o quê? Eu estou sem grana para ir alugar, e tal. E a pastora só, ela olhava lá. Fala para o teu irmão assim, problema seu, meu. Se vira. Então algumas pessoas chegam lá, não, porque, olha, teve uma época que eu sustentei 100 profetas, e Elias ficou assim, só esperando terminar de falar, Fala para o teu irmão assim, toda vez que você chega para o teu líder e começa a dar desculpa para não fazer, começa a falar coisa para rumo ao menos, ele ouve assim. E se você insistir, ele começa a cantar a música do gás. Canta a música do gás para ele, canta. Mi, 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 mi. Bom, irmãos, algumas características desse Obadias que me chamaram muito a atenção. Nós estamos no segundo domingo falando sobre fidelidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tinha preparado uma palavra para hoje que continuava falando sobre dinheiro. Domingo passado nós chegamos a uma conclusão que existem duas grandes barreiras para nós, depois que aceitamos Jesus, já temos a salvação, que é resgatar as almas e tirar a mentalidade de miséria que muitas pessoas têm. Porque se a pessoa tiver uma mentalidade de miséria, ela não vai salvar almas, dá para entender? Que uma pessoa que tem mentalidade de miséria, ela não vai querer gastar nem a sola do sapato para fazer uma visita. Então, é uma mentalidade, é um espírito de miséria. Então, semana passada nós falamos dessas duas frentes e eu ia continuar falando sobre dinheiro hoje. Só que nessa madrugada Deus me acordou e falou assim, não, você não vai falar de dinheiro, você vai falar
do próximo passo depois que eles já são fiéis, porque meus servos dessa igreja já estão fiéis, já são dizimistas, já são ofertantes, já são fiéis, são abençoados. A mentalidade de miséria, de pobreza, de ganância, de mamon já foi arrancada da vida deles. Aí eu falei, amém, joia. E o que o senhor quer que eu fale então? Eu quero que fale agora para eles, fala para eles entregarem a eles mesmos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. O primeiro passo para uma pessoa entregar tudo na vida dela, entregar ela mesma, a filosofia, a religião, a mentalidade, as feridas, entregar na cruz. O primeiro passo é você entregar o dinheiro. Pessoa que não consegue enfiar a mão no bolso, dá 10 conto, está lá os 10 conto, os 20, os 5, sei lá, 1000, sei lá, não consegue enfiar na mão e dá. Você acha que a pessoa vai fazer que nem o Obadias aqui? Porque o Obadias, irmãos, para ele era tranquilo sustentar 100 profetas, porque eram profetas. Esses dias o irmão falou assim, pastor, você não sabe o que aconteceu. Teve uma época que eu queria ir para Bogotá, para a convenção, e alguns irmãos da minha rede se reuniram e falaram assim, vamos ajudar o nosso líder para ir para Bogotá. Vamos ajudá-lo, vamos fazer aqui dar uma oferta especial para ele poder ir para Bogotá. E eu fiquei sabendo que teve pessoas no meio daquelas pessoas que dizeram assim, se fosse para pagar uma luz até, né? Mas nem se fosse para pagar uma luz não daria, viu, irmão? Porque a pessoa quando não dá para uma coisa, não dá para nada. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é fiel é infiel no pouco, é infiel no muito. Aí a pessoa falou assim, não, eu não vou ajudar. Não é porque não pode, mas porque não quero. Porque eu não concordo. Fala para o teu irmão assim, não concordo, quer dizer, não estou com o coração nisto. Então para ele tanto faz, irmãos, sustentar mandar para uma viagem, ou sustentar 100, tanto faz. Enfiar a mão no bolso para o Obadias é tranquilo. Ele já passou dessa fase. Só que agora, Deus está falando para ele avançar numa nova fase. Que nem videogame, manja? Tá, aquela parte fácil, as 2 primeiras 3 fases. Aí agora vem a parte difícil, que é colocar a vida em risco. É a hora que tem que colocar a tua imagem em risco. Tem algumas pessoas que não tem problema. Hoje são tranquilos, enfia a mão no bolso, vai lá, compra passagem, dá oferta, ajuda, leva coisas de comer para a célula, não tem problema. Mas aí você fala para a pessoa, perdoar uma pessoa que te ofendeu profundamente, aí a coisa. Tudo começa pelo pouco. Quando a Bíblia diz ser fiel no pouco, ele está falando de dinheiro, viu, irmãos? Viu? Está falando de dízimo, oferta. Aliás, fala para o teu irmão aí do lado. O dízimo, ele foi inserido na lei. É o mínimo. Fala para o teu irmão assim, quem não é dizimista, nem religioso não é. Tá ligado? Que tem um religioso, tem aquele depois que é um pouquinho mais apaixonado por Deus, tem aquele que é filho de Deus. O cara que não dá, nem religioso não é, nem sei o que é, não tem nem designação para um camarada que não entende que tudo tem um custo. Fala para o teu irmão assim, se nem oferta, nem dízimo não existisse na Bíblia, mesmo assim seria certo. Explica para o teu irmão aí por que seria certo. Explica para ele. Mesmo que não tiver, está fartamente na Bíblia, tá, irmãos? O problema é quando as pessoas ficam procurando argumentos para não fazer as coisas.
Aliás, irmãos, mesmo falando fartamente na Bíblia, as pessoas ainda acham argumentos para não fazer. Sempre vai ter alguém achando um argumento para não fazer. Então, meu irmão, Obadias, para ele tranquilo, viu? Sustentar sem camarada. Agora, quando ele é chamado para entregar a sua vida, colocar a sua vida em risco, agora ele começa a tentar negociar. Mas nós vemos que ele acaba fazendo o correto. Primeiro lugar, porque ele temia ao Senhor. Versículo 3 diz o quê? Vamos lá, cadê o pessoal da mídia? Versículo 3 diz o quê? Acabe chamou Obadias, o mordomo. Ora, Obadias temia muito ao Senhor. Queridos, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temor? O que é temor? Quem entende o que eu estou falando aqui? Temor, mano, não é sentir medo, pavor, paura. Temor é você considerar aquele que você teme como alguém digno de respeito, de honra, de ser acatado. Então, quando ele fala perdoa, e você não perdoa, você não está honrando a Deus. Quando ele fala se una ao seu irmão, suporte os defeitos do seu irmão, você não está honrando ao Senhor. Quando ele fala temor a Deus, é você não usar o nome de Deus em vão. Você não brincar com as coisas de Deus. Nessa comunidade, irmãos, é o objetivo de todos nós aqui, cuidarmos de pessoas. Como todo homem, toda mulher que se casa, sonha um dia ter filhos, também nós, como noiva de Cristo, casados com Jesus, temos o objetivo de cuidar dos filhos de Deus. Ou não? É assim ou não é? Agora, irmãos, quem não teme a Deus, quem não tem temor ao Senhor, quem não tem respeito por Deus, não pode representar Deus. Você não pode pegar uma pessoa para cuidar como filho e abandonar, né? Um filho arruma um emprego longe, vai fazer a vida, e os pais ficam lá com saudades e mandam e tentam visitar, fazer um esquema para poder estar junto. Mas quando o pai abandona um filho, nunca mais, presta atenção, nunca mais esse filho vai esquecer isso. Eu conheço gente, irmãos, porque a mãe saía para trabalhar fora, existe uma ferida. A pessoa diz, não, ela precisava, ela é uma mulher guerreira. Mas a criança, presta atenção, a criança não entende isso. E ela se sente realmente abandonada. E quando nós crescemos, se a gente não reeditar, não voltar lá e falar assim, agora você já é adulto, você sabe se proteger, meu. Que isso? Para com isso. Por isso que tem muita gente, hoje, quando a gente passa, não cumprimenta ela, a pessoa já se sente excluída. Quando um discípulo vai embora, a pessoa se sente mal, quer abandonar tudo. Porque são pessoas que têm um espírito de orfandade, de abandono muito severo, muito profundo. Esse menino, ele temia a Deus. E temer a Deus, irmãos, é o começo de tudo. Você que diz que é cristão, fala para o teu irmão aí do lado, se você se diz cristão, e você vive de qualquer jeito, ou para de ver de qualquer jeito, ou para de dizer que é cristão. Né, amores? Porque de vez em quando eu me deparo, cara, estou na rede social lá no Facebook, de repente eu vejo lá, o cara, a mina lá,
parecendo um acém. Acém com osso. Acém com osso. Opa, pastor, mas não é uma picanha, né? É carne de segunda mesmo. Exposta na vitrina. Aí você vai lá em cima e está escrito: trabalha em CQL. Aí eu olho e falo assim: quem é o pastor dessa... Tem uns caras que não tiram, meu. Olha lá, copão de cachaça. Tem um mano que saiu, e aí eu vi lá o cara num show brega, meu. Aí que matou, né? O cara vai pro mundo, cara, mas não vai para um show brega, né, velho? Zezé de Camargo, dá licença, meu. Ai, pastor, eu gostava então, você era brega. Você foi lavado, foi remido como Obadias. Lavado, remido pelo sangue do Senhor. Quem são esses que temem a Deus? São aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Quem é aqueles que temem ao Senhor? São aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador. Quem é aqueles que temem a Deus? São aqueles que são abençoados nos momentos de crise. Porque na hora que vem a crise, na hora que vem a pancadaria, na hora que vem o perigo, na hora que vem o problema financeiro, vem a enfermidade, são pessoas que permanecem, e continua, mais um pouquinho, mais um pouco, vai, e permanece, indefinidamente. Porque a vida deles não é pautada pelas circunstâncias, a vida dele não é pautada pela situação financeira. Aliás, irmãos, eu fiz uma pesquisa aqui na CQL, 2016 foi o ano em que mais pessoas adquiriram empregos novos aqui. 2016 na CQL tem mais gente empregada do que 2015, por incrível que pareça. Glória a Deus, mas 2016 é o ano que as pessoas mais estão dando menos. Acabei de receber essa notícia semana passada do presbítero, do tesoureiro, presbítero Anderson. O que acontece? Está acontecendo um problema. O ano que mais a gente... Engraçado, está uma crise, uma loucura, mas Deus está abençoando os irmãos, Deus está dando emprego, está dando coisa legal para os irmãos estão conseguindo cargos e crescendo, alguns crescendo na empresa, pouquíssimos desempregados, pouquíssimos. E por que estão diminuindo? Porque existe uma atmosfera, presta atenção, irmãos, existe uma atmosfera sobre a nossa nação, uma atmosfera de infidelidade, uma atmosfera de avareza, uma atmosfera de amor ao dinheiro, de mamon, medo de ficar sem, medo de entregar, medo de ser enganado, porque afinal de contas, todo dia você vê lá, Lava Jato, meu, você não, tá parecendo sei lá o que, meu, não dá mais para ver TV, é 1 minuto você põe, e nem horário de jornal, você está lá vendo propaganda, de repente aparece assim, aí, Lava Jato. E aquele político que se fala, até esse daí, até esse. E esse outro também. Aí vem o pastor aqui, autoridade, aí você olha assim e fala assim, esse cara aí, qual que é? É uma atmosfera. Aí eu acho que não vai dar certo, eu acho que não vai acontecer nada, eu acho que eu preciso guardar, eu preciso me segurar, eu não vou ensinar ninguém a fazer o meu serviço, senão o cara toma o meu cargo. Eu não vou mudar de horário, eu não vou mudar, porque se eu mudar de horário eu vou ganhar menos. E se eu vou ganhar menos agora nessa crise, eu vou morrer de fome. Você vai morrer de fome?
Então você não é justo, porque nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Alguém? Nunca vi um justo desamparado. O Senhor profetizou 2015 aqui, no final de 2015 falou 2016, 2017 serão anos de abundância para a CQL, as pessoas terão empregos. E está acontecendo, irmãos, ele está cumprindo a parte dele. Pergunta para o teu irmão assim, e a tua parte que você está cumprindo? Fala para o teu irmão assim, sabemos se nós temos temor de Deus quando alguém nos amedronta, mas temos mais temor de Deus do que o nosso próprio medo. Qual o maior medo que você tem? Se eu escolher você agora para vir falar aqui na frente, para dar um testemunho, o que você vai sentir? Eu vou escolher agora. Algumas pessoas morrem de medo de falar em público. Você aí, que tem recorrido à pornografia, presta atenção. Você que tem recorrido à pornografia, você sabe que você está fazendo isso? Sabe por quê? Porque você tem medo de ser infeliz. Mas você está sendo mais infeliz fazendo isso. Que você está desagradando a Deus. Você que tem voltado para a cachaça, para as drogas, presta atenção. Você sabe que você está fazendo isso? Por causa de medo. Medo de instabilidade emocional. E você tem usado essas coisas como uma tentativa de remédio para a tua vida. Você não descobriu ainda que isso não é remédio para a tua vida? Você ainda não descobriu ainda que o Espírito Santo é a verdadeira brisa? Você quer ser feliz? Você quer ser brisado? Bebe tudo! Bebe o Espírito Santo, bebe a água da vida. Se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria a água da vida para você beber e nunca mais você teria sede. Quem pode afirmar aqui com toda certeza que é um servo do Senhor, uma serva do Senhor aqui? Não é prepotência você declarar que você é salvo. Não é prepotência. Aliás, irmão, se alguém te oferecer uma salvação que depende do ser humano, se alguém te oferecer uma salvação não certa, sai fora. Que tem uns camaradas que vai em porta aí oferecendo uma salvação, você chega e fala assim, me fala uma coisa, eu vou ser salvo? Eu tenho certeza de salvação? A pessoa fala assim, não podemos saber, seria muita prepotência. Eu falei, então obrigado, muito obrigado. Salvação que você não tem certeza, para que serve? Oxe, fala para o teu irmão assim, oxe. Salvação que não se tem certeza não é uma salvação que vale a pena ter. Nós somos salvos, sim. Não pelos méritos nossos, não pelas nossas obras, não por obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Você pode fazer obras, você pode ajudar. A Bíblia diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu oferecesse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse todos os meus bens aos mais pobres, se eu não tiver Deus... Pastor, não, o texto está dizendo amor. Se eu não tiver Deus, se eu não tiver ágape, se eu não tiver o amor infinito, nada vale. Quem precisa dessa revelação aqui? Eu preciso. Amém? Em primeiro lugar, Obadias tinha temor. Qual era o medo dele? De o camarada perguntar e ele ter que falar a verdade. Porque ele estaria mentindo, e mentir desagradaria a Deus. Então, entre mentir e morrer, ele preferia morrer. Ele não mentiria. Vai lá, fala que eu não estou.
Atende o telefone. Vai, meu. Fala que eu não estou. Desculpa, mas eu não posso fazer isso. Vai lá, vai vender. Você vai vender muito se você mentir. Você falar que o negócio aqui tem essa vantagem e não vai ter problema nessa área. Se tiver, vai ter problema sim. Por que você não está mentindo? Porque eu tenho temor de Deus. Você sabia que eu sou teu patrão, eu posso mandar você embora? Então, mas o seu patrão nunca vai me mandar embora. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem tem Jesus como Senhor aqui? Jesus é nosso Senhor, viu, irmãos? O Senhor é meu? O Senhor é meu? Quase tudo não me faltará. É isso que está escrito? Hã? Nada. Nada. Vai faltar esposa? Fala nada. Vai faltar marido, solteira? Fala nada. Vai faltar servo de Deus? Nada. Por quê? Por quê? Por quê, irmã? Por quê, irmão? Vai faltar comida para você? Por quê? Vai faltar proteção para você? Você vai morrer antes do tempo? Você vai morrer em quando que você vai morrer? Não sei, pastor, sei lá. Vai. Bate na caixa acústica. Quando você vai morrer? Eu nem sei se eu vou morrer, se Jesus vai voltar antes, né? Você vai morrer, irmãos, no dia que for para morrer. Nem 1, nem 2, nem 10 antes. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Ó, mesmo de lá de longe dá para ver, olha para minha cara aqui. Olha aqui o pessoal que está me gravando, olha para minha cara. Olha eu aqui com a crise do Brasil. Nossa, mas está uma opressão, pastor, o diabo. Olha a minha cara. O diabo, irmão. O diabo é um dos seres, irmãos, é um dos seres que tem universo. Se você der mole para ele, se você der legalidade, ele pode atingir sua vida. Mas ele é absolutamente limitado pelo poder de Deus. Se Deus é por nós, não é uma pergunta, isso é uma pergunta retórica, né? Segunda característica de Obadias, ele era um homem de coragem. Eu estava no carro hoje conversando com a missionária Patrícia, a pastora, a gente estava vindo para cá. Aliás, eu e minha equipe, nós estamos num retiro, viu, irmãos? Nós viemos aqui só para o culto e vamos voltar para o retiro. Coisa boa. Comendo as comidas da pastora Carme, mamãe Carme, dando papinho para todos nós. Aí os caras, deixa eu dedurar os caras aqui. Os caras comem uma dobradinha, pratão de dobradinha, e depois, quando eu vi, quando eles estavam lá fazendo churrasco. Aí que surgiu essa frase, comida é idolatria. Mas eu vi que eles não estavam comendo muito, não. Aliás, a pessoa da minha equipe é tudo esbelto, magrinho, né, Márcio? Márcio, olha, levanta, fica de pé, Márcio. Márcio é da minha equipe. Ó a propaganda falsa. Márcio é da minha equipe, é um homem, uma pessoa controlada, né? Ele é o modelo nosso modelo, Irmãos, estava no carro vindo de lá do retiro, conversando com a missionária Patrícia. E ela estava dizendo que eles estão trabalhando numa região onde há uma incidência muito de gente medrosa. Pessoas que não dormem no escuro, pessoas que têm medo de tudo e de todos. Deus tem revelado, tem dado revelação sobre o medo. Irmãos, o medo não é, fala para o teu irmão assim, medo não é um sentimento. Medo é um espírito. Medo é um demônio. Aliás, irmãos, medo
Quem sente medo está sinalizando para demônio. A pessoa que está com medo, ela está soltando sinalizações dizendo: me ataquem, me peguem, porque essa pessoa que está com medo não acredita em Deus, não confia em Deus, não acha que Ele é poderoso e nem que Ele me ama. Você sabia que os animais, eles sentem cheiro quando você está com medo? Você sabia que se você se deparar com um cachorro pela frente e você tiver com medo, ele vai te atacar? Ele vai olhar assim, você olha para ele, ele olha para você, o ser humano solta um cheiro, e é cheiro de medo. Ele fala assim: aí está um covarde. Fala para o teu irmão assim: é impossível fazer a obra de Deus. Gente, nádegas flácidas. Glúteos inconsistentes. Fala para o teu irmão assim: para você fazer a obra de Deus, para você servir a Deus, cada vez mais você tem que ser corajoso. Não pode ter medo de escuro. Não pode ter medo de ficar sozinho. Não pode ter medo de ficar solteiro. Não pode ter medo de ficar sem grana. Não pode ter medo de doença. Você vai ter que fazer uma visita em um hospital, rapaz. Como que você pode ter medo de doença? Tem que chegar lá e enfrentar, meu. E aí Obadias, quem conhecia esse cara, Obadias? Muita gente não conhecia, esse daí. Ele não tinha medo. Ele sentiu a proteção natural, mas falou: não, beleza, tiver que me entregar, eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer. Qualquer coisa, a gente morre e vai para o céu. E é o seguinte, viu, irmão? Não era muito difícil Jezabel mandar matar. Jezabel não pensava duas vezes. Mulher sanguinária. Aliás, irmãos, essa mulher, ela era tão terrível, que ela é citada novamente no livro de Apocalipse. Quando Jesus inspira João, lá na ilha de Patmos, a mandar carta para as igrejas da Ásia. Em uma das cartas ele fala assim: vocês são uma bênção, vocês são gente boa, vocês são trabalhadores, mas vocês têm um problema. Vocês têm Jezabel aí no meio de vocês. Vocês suportam Jezabel. Quem é Jezabel? Jezabel, agora em Apocalipse, não é mais uma mulher. Jezabel agora é uma falange demoníaca. O que é uma falange? É um grupamento de demônios que se organizam para realizar uma determinada obra. Qual é a obra de Jezabel? Qual é a principal obra de Jezabel? Desacreditar os profetas. Desacreditar, tem outra palavra que eu estou esquecendo agora. Desmoralizar. Jezabel é aquele demônio que atua na vida de algumas pessoas, tanto homens como mulheres, como crianças, como velhos. Ele não escolhe sexo. A pessoa sai no meio da igreja falando assim: você viu o nosso lead? O que ele anda fazendo? Ó, o pau comendo aqui no encontro, e sabe onde ele está agora? Ele está dormindo. Olha lá, está lá dormindo. Mas Jezabel não fala assim: olha, nosso líder, aquele miserável está dormindo. Ele fala assim: irmãos, vamos reunir um grupo aqui, então nós precisamos orar. Aí os irmãos falam assim: precisamos orar, então, qual o motivo? Então nós precisamos orar pelo nosso líder. Mas por que nós precisamos orar pelo líder? Então ele anda meio com muitos problemas, ele está dormindo inclusive agora. Ele fala mal, com uma aparência de que está falando bem. Ele desmoraliza os pastores, os missionários, os líderes, os bispos, os profetas, os evangelistas. Ele desmoraliza através de comentários sutis.
A intenção é que os profetas caiam em descrédito, tenham os seus ministérios assassinados. Muitas vezes essa falange de demônios atinge homens e mulheres na área sexual. Por quê? A pessoa atingida por esse demônio vai e ataca o líder na área sexual. E tenta fazer essa pessoa cair em imoralidade para poder perder a autoridade. Jezabel é terrível. Não se preocupa em matar. Irmãos, você sabe como que a Jezabel agora do Velho Testamento, sabe como que ela foi morta? Surgiu um homem corajoso que se levantou contra ela, um camarada que foi ungido a rei. Ele chega diante da casa de Jezabel. Jezabel se emperequeta toda, se maqueia, coloca uma roupa sensual e se apresenta para ele dizendo assim: vem aqui, meu bem. E ele fala para os empregados dela, fala assim: se vocês estão com ela, então depois a gente conversa. Mas se vocês não estão com ela, joga ela daí de cima. Os caras pegaram ela, jogaram ela de lá de cima. Pau, caiu do sobrado, caiu lá no meio da rua. Ele pegou a biga dele, a carroça dele, passou por cima dela várias vezes. Quando ele acaba de estraçalhar com ela, vem os cachorros e a comem. Ela teve uma morte terrível. Fala para o teu irmão assim: esse é o final. Esse vai ser o final daqueles que perseguem os homens e as mulheres de Deus. Não que você deva desejar isso, mas isso é o que vai acontecer. Vai ter um dia, irmãos, que tudo vai ser resolvido. Por isso que você não precisa gastar o seu coração, seu tempo agora, ficar com ódio de ninguém. Não é, você não... Sai fora. Ame as pessoas, ajude as pessoas, liberte as pessoas. Que vai ter um dia que o Senhor, o juiz, vai resolver tudo isso. Ele era corajoso, mesmo sabendo que Jezabel era terrível. Igreja, CQL, ou alguns irmãos que estão nos visitando hoje também. Qual tem sido sua posição diante das ameaças do inimigo? As suas amigas de escola estão ameaçando te abandonar. Seus amigos do trabalho estão te ameaçando. Ou os demônios que visitam tua casa estão te ameaçando se você não tomar droga, se você não sair fora do jogo, se você sair fora da pornografia, estão ameaçando que você vai ser infeliz. Quem está te ameaçando? O teu patrão está te ameaçando mandar embora caso você vá na convenção? Hein? Vai ter um dia, irmãos, que nós vamos ser realmente ameaçados. Nos Estados Unidos, um país protestante, presta atenção, irmão. Um país protestante, hoje, no dia de hoje, já está sendo proibido citar o nome de Jesus dentro das escolas. Aí os meninos endemoniados saem lá dando tiro, pegam a arma, porque lá pode, né, a arma é mais fácil lá. Sai dando tiro, louco, os caras loucos, mete bala nos coleguinhas. Aí uma jornalista chega para um desses diretores e diz assim: onde que Deus estava? Que não viu o menino fazer um negócio desse? Aí o jornalista, aí a pessoa responde para o jornalista: onde Deus estava? Deus estava onde vocês colocaram ele, fora da escola. Já está acontecendo isso. Eu tive uma notícia essa semana, o pessoal da minha equipe de G12 Brasil mandaram uma notícia terrível. Rússia voltou a perseguir cristão agora. Voltaram, estão retrocedendo. Tinham aberto, milhares de pessoas foram salvas. Aliás, a gente conhece um monte de russo quando a gente vai na convenção. É uma das caravanas maiores que tem lá na Colômbia. Uns grandão, uns caras grandão. Eu descobri, irmãos, que eles não falam a palavra obrigado. Porque eles falam em russo, né? Obrigado é uma palavra em português.
Bíblia fala de gente que é tímida. Ficarão de fora. Fala para o teu irmão assim, ficarão de fora. Fala para o teu irmão assim, falta de coragem é pecado. Timidez é pecado. Quem é tímido aqui? Agora ninguém vai levantar a mão. Aliás, pessoa tímida casa com gente feia. Lógico, né, meu? Por quê? Porque os bonitos ficam com os espertão que vai lá chavecar. Aí sobra as mochiba, velha. Aí, não tem nós, vai nós mesmo, né? Porque o tímido tem que chegar a pessoa chegar nele. A pessoa tímida tem que, né? Eu oro para que vocês não sejam tímidos em nada. Que vocês sejam destemidos, corajosos. Irmão, vocês são jovens. Fala para o teu irmão, se você ainda é jovem. Se você estiver de lado do irmão que não é nem tanto, mesmo assim fala para ele, para agradar ele. Fala pela fé, porque lá no mundo espiritual todo mundo é. Deus conta com gente corajosa. Terceira característica de Obadias. Obadias foi um servo obediente. Qual é o ABCD? Qual é o ABCD espiritual? Obedecer. Irmão, obedece, por favor. Obedece o patrão, quando ele não te mandar fazer coisa contra Deus. Obedece a mamãe, que te ama, né? Agora, só entre nós aqui, ó, ninguém vai ficar sabendo, tá? Sexta e sábado estava um fio da bexiga. Quantos aqui se lascaram? A mãe mandou, falou para você colocar roupa, você saiu sem agasalho. Tem uns 3, 4 aí. E o resto tá dando risada. Eu sei que tá dando risada, velho. Quantos aqui já saíram, mesmo com a mãe avisando para levar guarda-chuva, para levar blusa, e você depois se lascou? Pastor, mas minha mãe é ímpia. Sua mãe é ímpia, mas é mãe, né? Então obedece. Se aparece com uma lambisgoia lá, essa aqui é minha amiga. Aí ela olha. Aí depois fala assim, meu filho, ela estava com cheiro de sovaco, cara. Presta atenção, meu. Sério mesmo? Você vai casar com a menina fedida? É isso mesmo? Presta atenção. Ouve a tua mãe, ouve o conselho do teu pai, ouve o teu professor, aquele que não é comunista. Ouve o teu professor. Brincadeira, irmãos. Pode ouvir o comunista também, ouve todo mundo. E retém o que é bom. Obadias falou assim, Elias, ô profeta, sério mesmo, é para mim obedecer você? Vai lá e avisa, é isso mesmo, é isso que eu estou falando para você fazer, vai lá. Ele falou, tá bom, então vou. Irmãos, aponta para a pessoa que você tem que obedecer aqui nessa igreja, aponta. Para quem você está apontando aí? Eu não estou vendo, você está apontando para vários lados aí. A Bíblia diz assim, considere seu irmão. Teu irmão fala assim, querido, faz isso aqui que vai ficar legal. Aí você fala, não. Ah, pastor, só se mandar você fazer uma coisa que vai te levar a pecar. Primeira vez que eu fui pregar, eu era presbiteriano. Me convidaram, passou doido, né? Convidar um cara que nem eu para pregar. Na presbiteriana. Aí eu falo, só que tem um problema, você vai ter que colocar terno, meu. Eu estava muito afim de pregar. Eu fiquei contente de ter me chamado, porque é um privilégio, sim ou não? É uma honra. Quando você é chamado para fazer uma coisa, que Deus te chama para fazer uma coisa, é uma honra. Você sabe o que eu fiz, irmãos? Eu arrumei um terno. E coloquei o terno.
Qual o problema? Não gostava, não suportava terno. Mal sabia eu que eu ia usar direto, né? Aliás, hoje eu não estou de terno. Estou light. O que custa você obedecer? Agora eu vou falar uma frase que sua mãe fala para você. Quebra a mão. Quebra a mão! Quebra a mão lavar uma louça. Quebra a mão puxar um banheiro, passar o rodo no banheiro. Quebra a mão. Quebra a mão cumprimentar, dar um beijinho na mamãe e no papai antes de sair de casa. Quebra a mão. Quebra a boca. Quebra a mão. Quando o teu líder fala assim, olha, compra esse livro aqui, ó, é legal, cara. Vai fazer bem para você. Quebra a mão. A gente fala para você ler um livro a cada 15 dias, quebra a mão. Quer morrer ignorante mesmo? Vem um casal se aconselhar com você. Vai ser, meu marido, ô Lide, ele não sei o que, é isso aí mesmo. O que você está pensando? Estou colocar veneno na comida dele. Aí você fala assim, mano, demorou, velho. Se você, na Maria da Penha, é o seguinte, meu, isso aqui é lá. Por quê? Porque não entende nada sobre casamento cristão, não sabe aconselhar, porque não pesquisa, porque quebra a mão, quebra o zóio. Você lê um livro, então o teu líder está te pedindo, está falando para você fazer alguma coisa. Eu estava reunido com a pessoa da minha equipe ontem, falei assim, irmãos, eu vou prometer uma coisa para vocês, cara. Eu nunca vou falar para vocês fazer uma coisa que não for estritamente necessário. Porque eu sei, irmãos, que nós estamos sobrecarregados. Essa sociedade cheia de informações. Irmãos, hoje nós recebemos informação em um dia, o que um cara do século 1800 e pouco levava 100 anos para receber. Em um dia, não. Uma loucura. Síndrome do pensamento acelerado, né? SPA. É uma nova enfermidade agora que está surgindo. Muita informação. Então, quando o teu líder fala assim, olha, filho, faz isso daqui, ele não está querendo causar, está querendo ficar pesando em você, ele está querendo te ajudar. Agora, o problema é que se você não obedecer, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer se você não obedecer? Nada, não vai acontecer nada, vai ficar do mesmo jeito que você está. Fala para o teu irmão assim, eu vou te ensinar a ir para o inferno agora. Sabe o que você faz para ir para o inferno? Fala para o teu irmão assim, sabe o que você faz para ir para o inferno? Nada, não faz nada. A humanidade está caminhando. Dá para entender? Que você não precisa fazer nada para as coisas. Fala para o teu irmão assim, a humanidade é uma escada rolante descendente. O que acontece? Se você ficar parado, para você subir, tem que correr mais alto, mais forte, mais veloz do que a escada rolante. Posso parar aqui? Posso parar? Mas eu vou parar. Não, eu vou falar mais uma só. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Vou falar aqui uma coisa teológica para você ir dormir aí, não conseguir dormir essa noite, que nem eu não consegui. Já que eu não dormi, também vou descontar em vocês. Irmãos, você sabia que rebeldia, não é um pecado que é possível ser perdoado? Aí fala assim, pastor, mas é blasfêmia com o Espírito Santo. Não é, eu vou explicar. Rebelião não é um pecado. Por isso que não pode ser perdoado. Rebelião não é um pecado, mas é uma coisa que não dá para ser perdoada. Por quê? Porque rebelião não é uma atitude. Rebelião é um estado de ser. Fala para o teu irmão do lado assim, eu não posso te perdoar por ter o cabelo liso. E nem por ter o cabelo encaracolado. Porque não entra na modalidade de perdão ou não. Ou uma pessoa é rebelde, ou ela não é rebelde.
Eu só posso perdoar a desobediência. Que você desobedeceu, aí eu perdoo. Aí Deus perdoa a tua desobediência se você arrepender. Mas a rebeldia não dá para perdoar. A única forma de você arrancar a rebeldia é morrendo e nascendo de novo. Aliás, a rebeldia é o pecado original. Não é o sexo que nem os católicos falam. A rebeldia, irmãos, esse estado de ser, ou uma pessoa é rebelde ou não é. Pessoas que vivem sistematicamente desobedecendo, têm uma raiz adâmica de desobediência, é rebelde. Faz parte da natureza. Então, vou repetir, se você tem problema para obedecer, você é daquele tipo de pessoa que alguém fala para você fazer, vai lá pegar não sei o quê, você faz assim, ó. Está indo, mas não está indo. Fica de pé! Você fica de pé. Assim, eu estou de pé, mas eu estou sentado. Eu nem vou falar para você levantar a mão aqui para eu não ficar chateado. Mas muitos de nós, irmãos, eu tinha um problema seríssimo. Graças a Deus. Eu tenho outros problemas, não vou ficar aqui confessando para vocês, né? Tem o meu líder lá que eu falo para eles. Mas tem uma pá de coisa errada, uma coisa tem que tirar. Mas esse Deus me livrou. Falou para mim fazer um negócio, antes de perguntar, por quê? Me explica. Eu preciso entender, então, irmãos. Não vai contra a Bíblia, qual o problema você colocar um terno? Né, irmã? Diminuir um pouco, aumentar um pouco o tamanho do pano das suas roupas, né? Qual o problema? Se obedecer um pouco, parar de ficar com conversinha com gente que não tem nada a ver. As más conversações corrompem os bons costumes. Presta atenção, viu, irmão? Você que gosta de ficar sendo amiguinho de Jonas, fala para o teu irmão assim, não pega o navio de Jonas não, velho. Fala para o teu irmão assim, navio de Jonas, ou afunda, ou você vai ser engolido pelo monstro. O que é o Jonas? Jonas é o protótipo de gente que fica fugindo do ministério. Deus fala para salvar vidas, para ganhar, a pessoa fica fugindo do ministério. Está fugindo por quê? Desobediente. Quantos gostariam aqui de entregar as suas vidas para Jesus? Nós não entregamos as nossas ofertas de dízimo ainda. Pastor, essa palavra foi uma palavra, puxa vida, foi uma palavra que fala sobre dinheiro. Então, irmãos, ela fala assim. Ela fala muito mais. Ela fala da essência do ser humano. Se você é do tipo da pessoa que não está disposto a dar o melhor que você pode, irmãos, quando você for chamado para enfrentar um Acabe ou uma Jezabel, olha só o que pode acontecer. Tiveram reis que não seguiram esse exemplo. Muitos reis vieram que depois não seguiram Obadias, não fizeram como Obadias fez. Não foram obedientes, não foram corajosos, não tiveram temor a Deus. Aliás, Israel teve uma sucessão de reis que não tinham temor, que eram covardes. Saul mesmo foi um medroso e acabou morrendo e perdendo o reinado, e a sua descendência foi extinguida. Vamos fazer um acordo aqui, olha para mim. Promete para Deus isso aí, não para mim, que toda vez que você puder ajudar alguém, você vai ajudar. Promete para mim, irmão, promete para mim não, promete para Deus que toda vez que você estiver em qualquer lugar, que alguém falar assim, olha, vamos levantar uma oferta para Deus,
Seja aqui, seja em outra igreja, seja numa célula, onde for, promete que você não vai dar uma de tonto, meu. Fingindo que não é com você, achando que você está tendo vantagem. Aí eu consegui não dar. Promete que você não vai fazer isso com o teu futuro, sendo uma pessoa que não investe, que não gasta em cursos, que não gasta com a sua esposa, com o seu marido, que não gasta com seus filhos, que não gasta com a sua saúde. Faz um pacto com Deus que você vai ser uma pessoa temente a Deus, corajosa. Faz esse pacto com o Senhor. Promete que você vai ser obediente. A Bíblia diz, trazei os dízimos, as ofertas. Pastor, você disse que quem dá dízimo é religioso. Então, irmãos, começa por ser religioso. E vai avançando. Começa por algum lugar, sei lá, não seja religioso. Faça um pouco a mais, dá um real a mais do que o dízimo. Pronto, já saiu da religião, né? Comece a avançar. Que vai chegar uma hora que Deus vai pedir para você para uma terra distante, como aconteceu com o Rodrigo, com a Pati. Cadê a Pati? Está aí a Pati? Pati está conosco. A companhia aérea dela cancelou o voo. Depois eu quero que você venha aqui com a minha equipe. Ela veio participar do Congresso de Mulheres. Estão lá no sertão da Paraíba, irmãos. Desde que eu e a pastora chegamos lá, desde a primeira vez que nós chegamos lá, fazia mais de 4 anos que não chovia lá. Desde que eu e a pastora chegamos lá, todo mês tem chovido. Aliás, ontem choveu lá. Ontem, antes de ontem. Agora estão os missionários lá, estão abençoando. Eu não sei se vocês viram que eu compartilhei uma panorâmica, fizeram uma imagem com drone. Aliás, é o lugar da onde Deus nos deu a visão. Naquela pedra lá, a gente vê a cidade de Patos. É uma pedra, um monolito, muito grande. Monolito é pedra grande. Tem várias cavidades, todas cheias de água. As piscinas que são feitas, e todas com água por causa da chuva. Estamos levando a bênção, mas eles não foram com essa perspectiva, eles foram lá sabendo que eu morar num lugar de seca, num lugar de carência. A cidade até que tem um certo conforto, mas em volta, as outras cidades são paupérrimas. Um povo, irmão, é um povo lindo, hospitaleiro, amoroso, carinhoso, divide as coisas. Como que é a pessoa que compartilha? Generosas. Precisam ser salvas. Mas alguém teve que abrir mão, teve que se sacrificar para ir lá. Então você, irmão, que fez um pacto aí, você que fez um pacto de todo mês durante um ano, renovável esse ano também, seja fiel. É o pouco, mas seja fiel. Você que até hoje não entendeu que dízimo, irmão, é o primeiro degrau de uma carreira. Vai chegar uma hora, irmãos, eu há muitos anos já, eu dou muito mais do que eu dízimo, muito mais. Você não faz ideia, muitas vezes mais. E Deus nunca me deixou faltar, e nunca vai deixar faltar para você. Mas faça um pacto de ser generoso, de parar de buscar, de querer tudo por nada. Faça um pacto de parar de receber Bolsa Família, você que está recebendo. Fala, Senhor, eu não quero mais esse negócio não, meu. Faça um pacto com Deus, faça um pacto com Deus, irmãos. Para que o espírito de miséria, de pobreza saia da tua família. Um espírito que vem acompanhando várias descendências. Começa a arrumar a tua casa.
Começa a limpar a tua casa igual as pessoas abastadas fazem. Começa a deixar ajeitadinho as coisas. Quem tem uma bicicleta aqui? Quem tem bicicleta? Arruma a bicicleta, vai lá, arruma ela. Levanta a mão quem tem a bicicleta aqui. Olha, deixa a mão levantada. Olha para o irmão que está levantando a mão. Fala assim para o irmão assim: como você quer ter um carro se você não cuida nem de uma bicicleta? Irmão, fala uma coisa. Eu estou te ensinando, tá bom? Essa é a minha função. Amém? Quantos gostariam aqui? Semana passada nós fizemos, nós vamos hoje reiterar, fazer um acordo, um pacto com Deus, de não ser mais infiel nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, nas ofertas missionárias. Eu quero que você, que vai confirmar isso, pastor, e se der um problema? Como assim um problema? Presta atenção, irmãos. Quando você não recebe nada, zero, não é que quando você recebe e vai pagar dívida. Não, quando você recebe zero, quando você está desempregado, recebe zero. Quanto que é 10% de zero? Quanto que é 10% de zero? Né, irmão? Então não se preocupa não. Recebeu R$1, 10 centavos. Seja fiel no pouco. Deus não está preocupado com a quantidade, Deus está preocupado com a tua fidelidade. Esse camarada aí, quando Jezabel e Acabe são destituídos do trono, esse camarada vira um herói nacional. Obadias se torna um herói nacional. Porque ele foi corajoso, porque ele foi generoso, porque ele foi obediente, porque ele tinha temor a Deus. Quantos gostariam de ser como Obadias? Vem aqui à frente.